Começo dizendo que esse relato é meio pesadinho e nojento, então fiquem por conta e risco. Antes de mudarem o armazém para São Paulo, mandaram um sujeito para nos ajudar com a carga de trabalho. O depósito era um centro de suprimentos para eventos, principalmente campanhas e comícios políticos. O trabalho ali nunca acabava. Era preciso descarregar milhares de cadeiras dobráveis dos caminhões, desentortar estruturas metálicas que chegavam amassadas depois dos eventos e fazer manutenção nas plantas de energia que sempre voltavam com defeito. Também ficávamos responsáveis por retocar a pintura dos palcos e organizar as lonas publicitárias por seções, enrolando-as com cuidado para que não grudassem com o calor. O sujeito que mandaram era estranho. No começo, não dizia uma palavra sequer. Eu o via como um daqueles introvertidos que parecem estar analisando tudo o tempo todo. Quando ganhou um pouco de confiança, começou a contar histórias esquisitas, daquelas que soam exageradas ou completamente inventadas. Dizia que já tinha trabalhado em inúmeros lugares e que era qualificado para qualquer tarefa técnica, desde soldagem até eletricidade industrial. Com o tempo, descobrimos a verdade. Era sobrinho de uma candidata e o tinham colocado ali só para mantê-lo ocupado. Ainda assim, o cara era muito capaz. Sabia fazer de tudo, tinha uma habilidade manual que, se você observasse bem, até combinava com a personalidade estranha dele. Uma tarde, enquanto consertávamos algumas estruturas, ele contou algo que nos deixou apavorados. Disse que no último lugar onde trabalhou, houve 3 acidentes fatais em menos de 1 ano e meio envolvendo máquinas. O que mais o intrigava era que, apesar da gravidade, nunca fecharam o local nem receberam uma inspeção séria. Por mais que insistíssemos, ele se recusou a dizer o nome da empresa ou a localização. O 3º acidente ele presenciou de perto. Estava lá quando a máquina arrancou a mão de um colega. Era uma prensa de estamparia com força de impacto de várias toneladas. O erro foi uma falha no sensor. O sistema de segurança deveria parar a prensa ao detectar um objeto estranho na área de fechamento. A lâmina desceu antes do tempo. Não houve gritos, apenas um golpe. A pressão foi tão limpa e rápida que a mão do colega se separou do punho, na altura do rádio e da ulna. Pelo ângulo do molde, a extremidade não caiu no recipiente de resíduos. A mão foi arremessada para cima, passando por cima das esteiras e desaparecendo na penumbra das estruturas metálicas do teto. Imediatamente, ativaram um protocolo para esse tipo de situação. Ele explicou que era um procedimento padrão em plantas industriais de alto nível. As máquinas da linha são paradas, a área é isolada com fita amarela e um oficial de segurança industrial assume o controle total da narrativa. Chegou uma ambulância privada da própria empresa. Levaram o sujeito ainda em choque, enquanto o responsável pela segurança entrou junto para garantir que ele não falasse com ninguém de fora no hospital. No chão, sob a chapa de aço, ficou uma poça que se espalhava rapidamente pelas ranhuras do piso industrial. O problema começou depois. O protocolo exigia recuperar a parte, ou pelo menos para evitar que restassem evidências biológicas na maquinaria. Pararam a produção de todo o galpão. Supervisores e uma equipe de limpeza especializada começaram a procurar a mão por todos os lados. Revistaram recipientes de resíduos, funis de material e até dutos de ventilação. A mão não aparecia. Não estava no chão, nem na máquina, nem em nenhuma outra. Simplesmente tinha sumido no meio da fábrica. O sujeito fez uma pausa e nos olhou um por um. Disse que ele, sim, tinha visto a trajetória exata da mão. Viu como o golpe a lançou para cima, passando por luminárias e tubulações de combate a incêndio, até ficar presa numa saliência metálica, na junção de uma das vigas. Mas apesar disso, guardou o segredo. Durante 2 dias completos, enquanto a fábrica estava parada e a equipe de limpeza vasculhava cada centímetro do chão, ele não disse uma palavra.
Observava todos procurando no lugar errado, mantendo o olhar baixo enquanto a mão começava a se decompor lá em cima. Esperou até o terceiro dia, quando a produção foi parcialmente retomada e a vigilância diminuiu. Arrumou uma escada e a posicionou ao lado da coluna principal da ponte rolante. Subiu sem pressa, como se fosse fazer uma manutenção de rotina nos trilhos. Lá em cima, usando um alicate de eletricista com cabo longo, pegou a mão morta e a deslizou para dentro da jaqueta de trabalho. Quando estava saindo pelo portão de funcionários, o oficial de segurança o deteve. Tinham visto pelas câmeras de circuito interno que ele subiu na estrutura. "O que você estava fazendo lá?" perguntaram, bloqueando sua passagem. Ele nem se abalou. Disse que tinha ido recuperar um rolamento que havia saído do trilho. Se ficasse ali, poderia travar o mecanismo ou cair e causar um acidente com alguém embaixo. Mostrou um rolamento velho que carregava no bolso. O oficial hesitou por um momento, examinou a peça e, ao ver que era de fato parte da maquinaria, o deixou passar sem mais perguntas. Não fizeram revista. Se tivessem revistado sua jaqueta, teriam encontrado no bolso interno a mão direita do colega enrolada em um pano. Ele nos disse que a levou porque precisava vê-la de perto. Queria sentir a materialidade de uma parte do corpo desconectada. Já em casa, na privacidade do quarto, garantiu que não sentiu medo em nenhum momento. Era apenas curiosidade. Uma curiosidade acompanhada pelo medo de descobrirem ele. Ele contou que começou a mexer com ela. Primeiro a examinou sob a luz de sua mesa de trabalho, movendo os dedos com o alicate para observar como os tendões se tensionavam. Cansado de investigar as articulações, levou a mão ao próprio rosto. Quis sentir a temperatura do tecido morto contra a pele. Encostou no pescoço, fechando os dedos ao redor da própria garganta. Ele apertou com força para simular um estrangulamento, buscando sentir a pressão fria sobre a traqueia. É foda dizer isso, mas ele começou a passar a mão pelo corpo. Repulsa e atração ao mesmo tempo. Reconheceu que a sensação era estranha e que o que fez depois foi absurdo. Ele sempre afirmava que gostava de mulheres, mas como o resto da pessoa já não estava ali, foi fácil imaginar. A confissão ficou mais sombria. Ele parou de nos encarar ao descrever como levou a extremidade a outras partes do corpo, tentando provocar em si mesmo alguma coisa. O que ele contou por último nos embrulhou o estômago. Disse que, dominado por um impulso que não conseguiu conter, levou a mão à boca, escolheu um dos dedos e mordeu. Mastigou a carne amarga, sentindo a resistência do tecido em decomposição e da pele endurecida pelo trabalho. Apesar do nojo que o gosto lhe causava, não cuspiu. Continuou mastigando, triturando músculo e nervos até conseguir engolir. Ficamos em silêncio. O ar no depósito ficou pesado, minutos inteiros sem que conseguíssemos dizer nada. Ninguém sabia como reagir a alguém que confessava algo assim com tanta naturalidade. Não havia sinal de brincadeira em seus olhos. O olhar era sincero. Eu não sabia o que dizer. Fiquei encarando, tentando encontrar alguma falha na história ou indício de que estivesse nos enganando. Não acreditam? Qualquer dia desses convido vocês lá em casa e mostro. Nunca em toda a minha vida pensei algo como naquele momento. Todos nós fingimos que aquilo era uma piada de mau gosto e voltamos a montar as cadeiras. Mais tarde, meu outro colega comentou que ele era só um cara estranho tentando chamar atenção. Às vezes sinto que o universo tem formas esquisitas de encerrar histórias. Estávamos voltando de um evento político que se estendeu até tarde quando a caminhonete da empresa quebrou. Por sorte, ou azar, a falha mecânica aconteceu a umas 6 ruas da casa desse sujeito. Não teve jeito. Tivemos que empurrar o veículo nós 3 até a rua dele, para deixá-lo em um lugar seguro. Desde o momento em que ele disse, "Estamos perto da minha casa",
a imagem da mão não saiu da minha cabeça. Meu outro colega perguntou se podia usar o banheiro. A mim, ele ofereceu um copo d'água. Entrei mais por educação, já com o estômago embrulhado. Assim que entramos, ele não perdeu tempo. Foi direto a uma prateleira e pegou um frasco de vidro grosso, daqueles usados para conservas. Lá estava. Flutuando em um líquido turvo e amarelado, havia uma mão humana com a pele enrugada por estar submersa. O que mais me perturbou foi ver que realmente faltava um dedo. Não sei explicar o vazio que senti no estômago. Foi como se algo tivesse se rompido dentro de mim, me deixando um dia inteiro sem conseguir comer. Durante todo o tempo que permaneci na casa dele, fui tomado por uma tontura súbita que me obrigava a me apoiar na parede. No restante do tempo em que aquele sujeito ainda trabalhou no depósito, fiz de tudo para evitá-lo. Um dia, ele simplesmente deixou de aparecer. Não sei se foi demitido ou se pediu para sair. E, sinceramente, nunca quis perguntar. Boa noite a você e a toda a comunidade. Isso aconteceu conosco há alguns anos, quando eu ainda morava com a minha família. Éramos meus pais, minha irmã mais nova e eu. Morávamos em uma casa comum, sem história e sem nada que nos fizesse pensar que algo assim poderia acontecer. Uma casa sem fantasmas. Tudo começou do nada. Numa tarde em que não havia vento nem nada estranho, uma das janelas da sala se quebrou. Não foi como se algo tivesse sido arremessado de fora. O vidro simplesmente estourou. Se partiu para dentro, como se alguém o tivesse golpeado com força. Mas não havia ninguém. Naquele momento, pensamos que talvez tivesse sido alguma mudança de temperatura ou algo do tipo. Recolhemos os cacos, limpamos tudo e seguimos em frente. Não demos muita importância, mas aquilo foi apenas o começo. O primeiro acontecimento. Naquela mesma noite, mais tarde, começamos a ouvir portas batendo pela casa. Primeiro uma, depois outra e mais outra, como se alguém estivesse andando pela casa e as estivesse fechando com força. Meu pai se levantou para verificar, achando que alguém pudesse ter invadido a casa, mas não encontrou nada. De verdade. Nada de estranho. Tudo estava fechado. No dia seguinte de madrugada, todos nós ouvimos barulho vindo da cozinha. E não era um som leve, nem algo que pudesse ser confundido. Eram pratos, como se alguém estivesse mexendo neles, batendo uns contra os outros. O barulho foi tão alto e tão claro que acordou todos nós. Lembro que minha mãe foi a primeira a sair do quarto, e nós fomos atrás dela. Mas quando chegamos à cozinha, não havia nada. Tudo estava no lugar. Ali começamos a sentir medo. E as coisas continuaram acontecendo. Não todos os dias da mesma forma, mas com frequência. Portas que se fechavam sozinhas, passos que eram ouvidos quando todos estávamos reunidos no mesmo lugar e barulhos na cozinha durante a madrugada. No entanto, comunidade, o pior aconteceu com a minha irmã. Ela era a mais nova e numa noite entrou no quarto para dormir e começou a gritar. Quando chegamos, as roupas dela estavam espalhadas por todo o quarto. Tudo o que estava no armário estava jogado no chão, como se alguém tivesse tirado tudo com raiva. Não havia como aquilo ter acontecido sozinho. A partir daí já não pudemos mais ignorar. Foram dias muito difíceis. Ninguém queria ficar sozinho em casa. Dormíamos todos juntos, com as luzes acesas. E eu juro, qualquer barulho nos acordava. Sentíamos que havia algo ali, mas não sabíamos o quê. E assim as coisas continuaram por 9 dias completos. Exatamente 9.
Depois disso, tudo parou. De um dia para o outro, a casa voltou ao normal. Não houve mais barulhos, nada mais quebrou e nada mais se moveu. Foi como se nunca tivesse acontecido. Com o tempo, deixamos isso para trás. Até que vários meses depois, um dia um advogado procurou a minha mãe. Disse que precisava falar com ela sobre uma questão de herança. Acontece que o pai dela, que ela praticamente não conhecia porque ele tinha outra família e nunca a reconheceu, havia falecido. E ainda assim tinha deixado um terreno para ela, mesmo tendo visto minha mãe apenas uma vez quando ela era criança. Minha mãe ficou muito surpresa, mas aceitou ver os documentos. Foi então que ela notou algo que nos deixou a todos em silêncio. A data da morte dele. Era exatamente o mesmo dia em que tudo havia começado na casa. Contamos os dias e também batiam. 9 dias. Um novenário. Foi minha avó quem disse primeiro que ele provavelmente não estava em paz. Segundo ela, ele de alguma forma havia tentado se fazer presente, se aproximar da minha mãe, e que quando o novenário terminou, finalmente pôde partir. Nós não sabemos o que foi. Na verdade, nunca vimos nada. Nunca vimos o que estava naquela casa. Mas o que aconteceu durante aqueles 9 dias, nunca vamos esquecer. Jamais. Vou contar a história do meu pai. Não é exatamente um relato sobrenatural, mas é, no mínimo, muito estranho. Para iniciar, preciso dizer que em 96, meus pais viviam em um pequeno vilarejo próximo a uma praia deserta. Era uma praia muito usada pelas pessoas daquela pequena região para pesca. Era assim que a maioria das famílias tirava seu sustento. Naquele ano, eu tinha apenas 2 anos de idade e era filha única. Meu pai conta que aqueles eram tempos difíceis e eles estavam tendo muitas dificuldades para conseguir alimentação. Então, como um bom pescador e preocupado com a nossa situação em casa, resolveu ir pescar à noite. Isso era uma coisa normal para ele. A praia era muito grande e naquela época não tinha rede elétrica. Era apenas a luz da lua que iluminava. Meu pai estava andando em direção a um ponto onde havia um mangue, onde acontecia o encontro de um grande rio com o mar. Era apenas ele, sua rede e a brisa fria que vinha do mar. Quando estava próximo de chegar ao ponto da sua pescaria, ele avistou uma luz estranha que voou para trás de uma grande duna de areia branca, que ficava do outro lado do mangue. Ele achou aquilo estranho, mas não deu muita importância e se preparou para iniciar a pesca, pedindo a Deus que o abençoasse com algum peixe. Ao lançar a rede na água, aquela luz surgiu por trás da duna e veio sobrevoando em direção aonde meu pai estava. Ele rapidamente recolheu sua rede e saiu correndo para se abrigar dentro de uma casinha que havia ali por perto. Era uma casa feita com palhas secas de coqueiro e não tinha nenhuma porta. Meu pai correu e ficou lá dentro, olhando para cima e vendo feixes de uma luz muito branca atravessarem as frestas das palhas. Aquela luz ficou por um breve tempo em cima da cabana e então foi embora. Após alguns minutos esperando para ver se algo mais acontecia, meu pai decidiu sair e olhou para verificar aquele objeto voador, mas já não via nada em lugar nenhum. Então decidiu tentar pescar de novo e quando a rede fez novamente o barulho batendo na água, aquela luz apareceu outra vez. Porém, desta vez, vinha em uma velocidade maior. Meu pai saiu correndo novamente e ficou debaixo da cabana, olhando para cima. Tudo aconteceu novamente como antes. Aquilo ficou em cima da casinha por alguns minutos e depois foi embora. A essa altura, meu pai já estava morrendo de medo
mas pensava em mim e na minha mãe, que estavam em casa sem ter nada para comer. Então ele juntou todas as forças e coragem que ainda lhe restavam e foi tentar pescar novamente. E tudo se repetiu. O barulho da rede na água, aquele objeto voando rápido e ele correndo para debaixo da casinha de palha. Mas dessa vez foi diferente. Aquela coisa ficou em cima por muito mais tempo. Aquela luz branca agora emitia um calor. Meu pai tremia de medo e suava com a quentura que aquilo emitia. Foram minutos de puro terror. Depois que aquilo desistiu e foi embora, meu pai não teve mais coragem de sair daquela casinha antes do sol raiar. Ele só saiu dali de dia, quando se sentiu mais seguro, e foi para casa sem nada. Até hoje ele conta essa história para todos, sem mudar nenhum detalhe. Na sua simplicidade de pescador e na sua integridade de sempre ser um homem verdadeiro e honesto, todos acreditam no seu relato. Eu sempre pergunto para ele se acredita que foi um disco voador ou algo do tipo. Ele responde que não sabe, mas que era algo que voava e que o estava vigiando o tempo inteiro. Aqui mando um abraço para meu velho pai, um homem guerreiro que sempre se arriscou pescando no mar para nos dar o sustento. Depois eu conto o relato de quando ele estava no alto mar. Seu barco virou e ele ficou naufragado e desaparecido por 2 dias. Isso eu deixo para uma próxima vez. Um abraço a todos do canal. Durante o verão, minha namorada da faculdade, Valentina, me convidou para visitar a família dela. A família dela mora em San Diego, na Califórnia. Meus pais praticamente me obrigaram a ir, já que eu não estava fazendo nada naquele ano além de trabalhar e dormir. Era uma sexta-feira à tarde e eu tinha acabado de descer do avião. A viagem pareceu durar uma eternidade, já que eu estava cruzando o país. Recebi uma mensagem da Valentina pedindo para eu sair do aeroporto, pois ela iria me buscar. Ela e o pai dela vieram me buscar em um Toyota antigo. Eu não me lembro muito do trajeto até a casa de praia deles. Chegamos a uma vila linda à beira-mar. O pai da Valentina me ajudou a tirar a mala do carro e me levou até o meu quarto. Meu quarto ficava no andar de baixo, separado de todo mundo que estava no andar de cima. Mesmo sendo um quarto de hóspedes, tinha uma vista incrível para a praia. Eu também conseguia ver as escadas laterais que levavam até a porta da frente no segundo andar. Desfiz as malas, organizei minhas roupas e itens de higiene, tentando me acomodar no quarto. Então ouvi alguém bater na porta. Era a Valentina. Ela queria que eu conhecesse os irmãos dela, mas não vou falar muito sobre eles, já que não são relevantes para a história. No entanto, ela me apresentou a mãe dela. A mãe dela era uma senhora mais velha e muito simpática. Ela me fez sentir bem-vindo. A conversa terminou quando Valentina disse que iria me levar para a praia. Ela subiu para se trocar e eu fui para o meu quarto fazer o mesmo. Fomos para a praia e o sol já estava se pondo. Ela disse que era um ótimo momento para tirar algumas fotos para o Instagram. Como sou uma pessoa prestativa, concordei em tirar as fotos dela. A praia estava cheia, então eu sabia que isso não seria fácil. Provavelmente tirei umas 100 fotos até que ela finalmente ficasse satisfeita. Quando fui revisar as fotos, algo parecia estranho. Percebi um homem ao fundo em todas as fotos. Às vezes olhando para a Valentina, outras vezes olhando para mim. Olhei na direção onde ele aparecia na foto mais recente, mas ele havia sumido. Murmurei comigo mesmo. Que porra foi essa? Tentei contar para a Valentina, mas ela simplesmente ignorou. Comecei a me sentir muito paranoico. Eu sempre tive medo de alguém estar me perseguindo.
Sabia que precisava agir como um homem e esconder esse medo. Mais tarde, eu e a Valentina voltamos para a praia. Era por volta da meia-noite e uma das melhores amigas dela estava fazendo uma fogueira. Caminhamos até o grupo na praia. Depois de socializar por um tempo, meu chefe me ligou. Ele era tranquilo, então contei sobre a viagem e quando voltaria. Enquanto eu falava com ele, vi uma figura escura na praia, apenas me encarando. Fingi que não vi e virei para o outro lado. Acho que meu chefe percebeu minha pausa repentina, porque perguntou se estava tudo bem. Respondi rapidamente. Sim, só me assustei um pouco com uma coisa que vi. Ele não questionou e voltou ao assunto. A festa começou a acabar. As pessoas estavam terminando suas bebidas e chamando Uber para ir embora. Perguntei à melhor amiga da Valentina, que estava sóbria, se poderia nos levar para casa. Ela concordou, já que estávamos a apenas 2 minutos de carro. Dentro do carro, Valentina perguntou: por que a gente não voltou andando pela praia? Fiquei pensando se deveria contar a verdade ou inventar algo. Então respondi: você está completamente bêbada agora. Não tem como você voltar andando. Ela revirou os olhos. Chegamos em casa e eu a ajudei a subir, porque precisava que ela fizesse silêncio. Naquela noite dormi no quarto dela, porque não me sentia de boa ficando no andar de baixo, perto da praia. O dia seguinte chegou e acordei com uma sensação de que ia vomitar. Fiquei na cama o dia inteiro. Disse a Valentina e aos pais dela que só precisava descansar por um dia e depois estaria bem pelo resto da semana. Acordei por volta das 7 da noite com a Valentina batendo na porta. Ela disse que iam jantar no centro de San Diego, mas que voltariam antes da meia-noite. Assenti e voltei a dormir. Comecei a sonhar com alguém batendo repetidamente em uma mesa de vidro. O som estava tão irritante que acabei acordando. As batidas pararam. Virei de lado, de frente para as escadas externas, e foi então que eu vi. Era o homem das fotos na praia, parado na minha janela, acenando para mim. Ele estava com um capuz preto. De repente, ele saiu correndo pelas escadas e eu ouvi a porta da frente abrir. Quase gritei. A porta da frente não estava trancada? Como ele entrou na casa? Corri até a porta do meu quarto e me apoiei nela com todo o meu peso. Ele não ia entrar. Não ouvi nada. Nenhum som de passos descendo as escadas. Nada. Então ouvi alguém do outro lado da porta mexendo na maçaneta com força. Ele estava tentando empurrar a porta, colocando peso contra ela, mas não conseguiu entrar. Depois ouvi ele se afastar. Foi quando peguei meu celular e liguei para a polícia. Demorou cerca de 5 minutos até eu ouvir os policiais abrindo a porta da frente. Decidi que era seguro sair do quarto e corri para o andar de cima. Mas claro, o desgraçado já tinha ido embora muito antes da polícia chegar. Logo depois, a família da Valentina chegou preocupada. Perguntaram se eu estava bem, mas isso não era o mais importante. Eu precisava ter certeza de que ele não tinha feito ou levado nada. Então ouvimos um grito da Valentina, vindo do quarto dela. Fui até lá. Ela apontou para uma câmera no canto do quarto e a polícia levou a câmera para a investigação. O sujeito também havia levado roupas e biquínis sujos da Valentina. Fiquei lá pelo resto da semana, mas ainda estou assustado com essa experiência, mesmo 2 meses depois. Não faço ideia de como aquele cara nos encontrou ou quais eram suas intenções. Não sei se ele queria a mim ou a Valentina, mas o mais assustador de tudo é pensar no que ele teria feito se tivesse conseguido entrar no meu quarto.
faz cerca de 4 anos daquele acidente. Um caminhão que transportava reses tombou e as imagens foram muito fortes. Moradores fizeram saque e mataram os animais ali mesmo, na estrada. Naquela tarde, o asfalto se alimentou de uma quantidade absurda de sangue. A família da minha cunhada estava lá. A mãe, o pai, os irmãos, a nora e as 2 meninas. Tiveram que esvaziar a geladeira para guardar a carne. Retiraram todas as prateleiras e foram empilhando os sacos até não caber mais. Colocaram no congelador o máximo que puderam. Quando terminaram de guardar tudo, ficaram ali, diante da geladeira cheia, tentando decidir o que fariam com tanta carne antes que estragasse. Foram dormir, mas demoraram a pegar no sono. Ainda sentiam a adrenalina correndo pelo corpo, por causa do que tinha acontecido à tarde. Por volta das 4 da manhã, todos já estavam profundamente adormecidos. Então ouviram um estrondo e depois outro. Em seguida, um barulho como se um animal confuso estivesse correndo pela sala, esbarrando nos móveis e derrubando coisas no chão. O pai da minha cunhada, com uma pistola na mão, desceu as escadas às pressas. Havia uma luz acesa, mas não era a do teto. Era a da geladeira. Encontraram a geladeira aberta, encostada na despensa, com os sacos de carne espalhados pelo chão. Parecia que algo havia feito força de dentro para fora. Uma cabeça tinha rolado até a entrada da cozinha. O homem vasculhou cada canto da casa, procurando algum intruso. Levou cerca de 15 minutos e o resto da família ficou esperando na escada. Dali, a única coisa que conseguiam ver era a cabeça do animal no chão, como se estivesse encarando-os. Não encontraram ninguém. Não havia portas arrombadas nem janelas abertas. Tentaram racionalizar. A mulher disse que era natural. Com a geladeira tão abarrotada, a pressão da carne poderia ter forçado a porta, e tudo teria cedido por causa do peso. Mas não foi isso que eles ouviram, e foi aquilo que os acordou. Nisso, todos concordaram. Às 6 da manhã, a mulher se levantou e começou a cozinhar a carne. Mais tarde, foi ao mercado comprar o que faltava. O cheiro de comida passou a tomar conta da casa. Era a única forma de ir esvaziando a geladeira. Na hora do almoço, ela encheu a mesa com panelas e pratos fundos, transbordando de cortes gordurosos, caldos espessos e pedaços de carne. Havia comida suficiente para que todos repetissem quantas vezes quisessem. Não havia espaço para mais nada. Sentaram-se e começaram a comer em silêncio, ouvindo ou assistindo à televisão. Os únicos sons eram os dos talheres batendo nos ossos e o de 9 bocas mastigando. Eles comeram muito mais do que o corpo podia suportar. Estavam com os rostos suados e a respiração pesada, mas continuavam levando carne à boca, engolindo quase sem mastigar. As meninas estavam com seus pratos cheios de restos, mas continuavam servindo aquilo para elas, e a mãe insistia para que comessem tudo. Chegou um ponto em que ninguém conseguiu dar mais uma mordida. Estavam inchados e com o estômago prestes a estourar. Anoiteceu. O sol se pôs e a escuridão invadiu a casa, mas ninguém se levantou para acender a luz. Permaneceram sentados em silêncio até as primeiras horas da madrugada. O silêncio só era interrompido pelas respirações, até que algo os acordou. Foi um cheiro. No centro da mesa, as panelas começaram a liberar gases. A superfície do que tinha sobrado borbulhava, liberando vapores com cheiro de vísceras deixadas ao sol. A carne nos pratos havia escurecido em poucas horas, adquirindo um tom enegrecido e sendo coberta por uma substância viscosa. Da cozinha vinha algo tão forte quanto, porém diferente. Dentro da geladeira, a carne que haviam amontoado com tanta pressa parecia se mover, pulsar e estremecer. Os sacos plásticos estavam estourados, vazando um líquido que escorria pelas prateleiras. Entre os cortes, o tecido fervilhava.
Milhares de larvas brancas surgiam e caíam no chão. O ar da casa tornou-se irrespirável. Pura decomposição. O silêncio foi quebrado quando começaram as ânsias. Todos sentiram, de repente, uma necessidade urgente de vomitar. Um por um, os membros da família começaram a expelir tudo o que haviam ingerido durante aquela janta. O banheiro, a pia da cozinha, o lavatório do quintal, tudo se encheu de uma massa escura. Todos passaram mal. A intoxicação foi geral, mas a nora e uma das meninas precisaram ser internadas. A desidratação causada pela diarreia constante e pelos vômitos violentos as deixou sem forças, com a pele colada aos ossos e os olhos fundos. A irmã da minha cunhada ficou traumatizada desde então. Nunca mais comeu carne de nenhum tipo. Ela só contou para nós que, enquanto vomitava, viu algo sólido flutuando. Era uma coisa pequena, de consistência diferente da carne. Ela o tirou com os dedos para olhar melhor sob a luz do banheiro. Era o pedaço de um dedo de gente. Ainda tinha a unha amarelada e por baixo dela era possível ver uma crosta de sujeira escura. Nos dias seguintes, a notícia começou a se espalhar pela comunidade. Foi reportado o desaparecimento de um morador do povoado. As pessoas diziam que a última vez que alguém o viu foi justamente naquela tarde, no local do acidente, em meio à multidão ao redor do caminhão tombado. No meio do caos, o rastro desse homem se perdeu completamente. Ficou, no entanto, a dúvida no ar. Teria sido um acidente causado pela confusão do saque ou alguém se aproveitou da situação para cometer um ato deliberado? O certo é que aqueles que levaram a carne para casa, incluindo a família da minha cunhada, não perceberam nada naquele momento. Mas nenhum deles voltou a comer carne nunca mais. No ano passado, por volta do mês de janeiro, lá pelas 6 da tarde, um transformador estourou e a luz acabou em toda a vizinhança. Eram dias longos de verão, então ainda havia bastante luz natural na rua. Os cortes de energia nunca duram mais de meia hora, então não baixamos a porta de aço. Mesmo assim, acendemos uma vela sobre o balcão, porque sem as luzes dos refrigeradores, das vitrines e dos expositores, o ambiente ficava lúgubre. Uma vizinha, amiga da minha irmã, chegou para conversar com ela e as duas ficaram um tempo do lado de fora. Passou mais de uma hora e começou a anoitecer. Chegou aquele momento de se perguntar se já era hora de fechar ou de esperar mais um pouco. Minha irmã olhou para o fundo da loja, para o corredor dos refrigeradores. Era um breu completo, iluminado apenas pelo tremular das velas. É o momento perfeito para contar histórias de terror, disse, olhando para o interior escuro. A amiga dela ficou séria imediatamente e disse que ganhava, pois algo tinha acabado de acontecer com ela. Algo que superava qualquer coisa. Vocês se lembram do acidente de 3 meses atrás na avenida? Perguntou. Como tinha acontecido perto dali, aquela tragédia foi comentada por semanas. Então ela nos confessou que esteve lá. Ela estava parada bem na esquina, falando ao telefone. Tudo aconteceu diante dos olhos dela. O acidente ocorreu em frente à pizzaria da avenida. Tudo começou quando uma motocicleta tentou ultrapassar pela direita. O ônibus de passageiros a atingiu lateralmente e, em seguida, a puxou para baixo do eixo dianteiro. A estrutura da moto ficou presa entre os pneus. Sem conseguir girar o volante, o motorista perdeu totalmente o controle do veículo, que avançou diretamente contra o ponto de ônibus, onde havia um grupo de pessoas esperando. O impacto foi ensurdecedor. Imediatamente o trânsito parou.
As pessoas que estavam nos comércios próximos saíram para a calçada. A cena era assustadora. A motocicleta ficou destruída sob as rodas dianteiras do ônibus e o ponto de ônibus foi completamente arruinado. A vizinha contou que assim que ouviu o estrondo já estava com o celular na mão, mas não ligou para a emergência. Ela abriu a câmera e começou a gravar. Ficou em silêncio, esperando que disséssemos algo. Continuou contando que várias pessoas pediam ambulâncias. Alguns tentaram ajudar, mas a maioria ficou a 2 ou 3 metros de distância. Um homem gritou para ela parar de gravar, que tivesse respeito, mas ela não abaixou o celular. Ela disse que naquele momento já não era a única. Havia pelo menos 5 pessoas ao redor do ônibus, todas com os celulares erguidos, tentando conseguir o melhor ângulo dos destroços da motocicleta e das pessoas presas entre as ferragens. Ela continuou se aproximando até ficar a menos de 1 metro da frente do ônibus, filmando diretamente onde estavam os feridos. A polícia chegou rápido ao cruzamento e isolou toda a avenida de uma calçada à outra. A cena era tão grotesca que as autoridades se apressaram em cobrir os corpos com lonas antes que mais curiosos chegassem. A moça deixou o local imediatamente e passou o resto da tarde assistindo à gravação no celular, sozinha, sem mostrar a ninguém. Foi dormir com a consciência estranhamente tranquila. Às 3 da manhã, foi acordada por gemidos que vinham do lado de fora da casa. Ela olhou pela janela do quarto. Havia uma pessoa parada na rua. A amiga da minha irmã não abriu a janela por precaução, apenas afastou a cortina para observar. A pessoa na calçada começou a fazer gestos com as mãos, indicando que ela descesse para abrir a porta. Ela desceu e espiou por uma fresta da porta da frente, mas não viu ninguém do lado de fora. Ela voltou para pegar as chaves com a intenção de sair, mas ao perceber o horário avançado no relógio da cozinha, decidiu não abrir. Subiu novamente para o quarto e ficou sentada na beira da cama, em alerta. Nesse momento, os lamentos recomeçaram e aumentaram até se transformarem em gritos desesperados. O barulho foi tão alto que as luzes das casas vizinhas começaram a se acender. A moça desceu novamente, foi até a janela da sala e a abriu. A pessoa se aproximou do portão. A luz do poste e a lâmpada da fachada iluminavam claramente o corpo da pessoa, mas dos ombros para cima, a luz parecia não ter efeito. O rosto permanecia mergulhado em uma sombra densa e absoluta. A pessoa segurava um pequeno embrulho nos braços, envolto em uma manta de bebê. "Apaga o vídeo", disse. O embrulho começou a se contorcer. A moça conseguiu distinguir pequenas pernas se debatendo por baixo do tecido. Mas só isso, apenas as perninhas. Não havia choro de criança, apenas o som do tecido se movendo e o movimento das pernas. A amiga da minha irmã sentiu um mal-estar súbito no estômago. Foi até a mesinha, pegou o celular e apagou o vídeo de forma definitiva. Quando voltou à janela para confirmar, a rua estava completamente vazia. Naquele momento, a luz voltou e nós 3 nos assustamos. "E depois? O que aconteceu depois?" perguntou minha irmã. "Depois? Nada. Eu fiquei com muito medo. Apaguei o vídeo e nunca mais vi. Nem voltei a encontrar essa pessoa."